Trata-se da história natural da mais extraordinária criatura que jamais existiu. Dragões. Uma fantasia que se torna realidade. Montana, América do Norte há 65 milhões de anos. O período Cretáceo. Um tempo em que o mundo era governado pelo mais temível predador a caminhar sobre a face da Terra. O Tiranossauro Rex. O T-Rex foi forçado até este local distante, saindo do seu lugar de caça habitual. Algo vinha rondando seu território e a comida estava escassa. Já não comia há dias. Era, no mínimo, um matador em potencial. Ainda assim, ele é cuidadoso, pois jamais vira criatura como essa antes. Era movido pela fome. O T-Rex tinha uma clara vantagem de peso, por isso sua presa blefa, abrindo as asas para criar a ilusão de ser maior. Como o T-Rex não se amedronta, a criatura tenta um ataque diferente. O grito se estende por milhas. Aos ouvidos sensíveis do predador, o som causava uma tremenda dor. Porém, o T-Rex não se deteve. E aqui em cima, não havia onde se esconder. Mas fatalmente exposto está o T-Rex, e não sua presa. Eles não estão sozinhos. Esta é uma fêmea adulta, um dragão pré-histórico totalmente desenvolvido. Este é seu território e ela está protegendo seu filhote. O tiranossauro não deve passar desta noite. Mas a mãe também ficou muito ferida. Com uma asa quebrada, está impedida de caçar para alimentar ao filho e a si mesma. Mas daqui a 65 milhões de anos, o crânio do T-Rex inspirará uma teoria na mente brilhante de um jovem paleontólogo. Museu de Ciências Naturais de Londres. Os 3 crânios intactos de T-Rex já encontrados. Tudo começou há 5 anos, quando eu descobri este T-Rex inteiro na cidade de Montana. Uma novidade e tanto. Dr. Jack Tanner, paleontólogo. De repente, uma celebridade. Mas então, eu estraguei tudo. Propus a existência de uma criatura improvável.
O crânio de T-Rex que eu tinha foi danificado de forma bastante específica. Para mim, os ferimentos eram uma prova de um ataque por um predador desconhecido pela ciência. O indício era inegável. Por isso, eu tentei convencer os outros sobre o meu ponto de vista. A natureza destas marcas sugere que este crânio foi perfurado por 3 objetos pontiagudos em arco. Trata-se da marca de uma garra. Mas eu não acredito que essas perfurações mataram mesmo o Rex. A real causa da morte está aqui. Vê? Depósitos simétricos de carbono descendentes nas laterais do crânio. São marcas abrasadoras, precisas, calculadas. Talvez minha obsessão na infância tenha confundido o meu raciocínio. Quando criança, eu era louco por dragões. Dragões dos altos mares, dragões voadores na Groenlândia, dragões cuspidores de fogo na Europa. Era nisso que eu pensava. Esses mitos chegam de todas as partes, não é? De culturas que jamais se cruzaram. Ainda assim, há relatos de histórias sobre dragões dos Andes ao Himalaia. Como? Uma criança diria que é porque essas histórias são reais. Semana passada. Adivinha? Saído do nada, o especialista em dragões recebe uma última chance. Outra descoberta. Desta vez não em Montana, e sim numa montanha da Romênia. Esquiadores radicais caíram numa rede de cavernas de gelo e encontraram algo terrível. Um corpo que certamente não vestia agasalhos comuns, estava de armadura. A polícia nada podia fazer com um corpo do século XV. Este era um caso para historiadores e não detetives. Mas a polícia, sendo como é, não poderia deixar de se intrometer. Eles descobriram uma cena de crime medieval. Um massacre. Achei mais um. Eu encontrei 2. Eles avançaram caverna adentro, mas logo se arrependeriam. Não consigo me lembrar da palavra em romeno para dragão, mas alguém a pronunciou. Então os romenos contataram um museu em Londres. Aquilo seria uma armação? O museu estava prestes a ignorar. Eles têm uma reputação internacional a manter. Ao saber disso, achei que eu era a solução perfeita. O cara que não tinha nada a perder. Você viu as fotos? Toda a chefia do departamento as viu. E? Bem, as autoridades romenas solicitaram formalmente ao museu, em caráter sigiloso, que os ajudássemos com a descoberta. O risco é alto. Eles não sabem o que tem, nós também não. Será que eu posso ir em nome do museu? Vou marcar uma reunião. Assim, eu estou aqui com 2 novas estrelas do museu e me encaram como uma escolha duvidosa. Temos ordens expressas.
Caso isso desperte qualquer interesse, deverá seguir para Londres. Caso seja uma armação, devemos nos desculpar e partir. Caso a notícia se espalhe, quem perde sou eu. Seja como for, eu perco, pois há uma chance em 1 milhão de que isso seja verdade. Mas se for, talvez eu consiga recuperar a minha reputação. Cárpatos, Romênia. Começou mal. Eles retiraram tudo da montanha. Por isso estamos numa floresta afastada em um mortuário improvisado num galpão. A versão oficial é de que os corpos ficaram escuros pelo gelo, mas eu duvido. Na minha opinião, a versão é outra, bem diferente. Mas vou guardá-la para mim. Minha missão está aqui. Ninguém havia mencionado uma carcaça inteira. É enorme. Agora eu entendo por que os romenos foram discretos. Eu também deveria ser se eu tivesse juízo. Isso só pode ser uma armação. Não é? O Dr. Tanner e sua equipe são forçados a iniciar prontamente um exame do animal ainda não identificado. A pele parece bem real. Talvez preservada demais? Se isso for uma armação, é a melhor que eu já vi. É isso aí, belezinha. O que é você, hein? O couro é escamoso. E ele tem cauda. O que sugere que este seja algum tipo de réptil. Ainda assim, há 2 membros cujas terminações aparentam ser garras. Essas são características gerais. Características de voo potente. Será que essa coisa podia mesmo voar? É pesado demais para asas tão pequenas. Elas não conseguiriam sustentar essa carcaça no ar. Certamente, para voar é preciso obedecer às leis da física. Existe uma relação entre peso, força e envergadura da asa. A medida da asa nos dá uma envergadura de asa inferior a 6 metros. Não é suficiente. Esta criatura parece ter nascido para voar. Possui todas as partes, mas no momento ela simplesmente não se encaixa. Peso estimado? Eu imagino uns 400 quilos, talvez 430. Ele não vai gostar disso. Nem diga. A proporção asa-peso está aquém. É impossível voar. É pesado demais. Uma criatura com asas que não pode voar. Sinônimo de encrenca. Passaram-se 2 semanas desde que sua mãe o salvou do T-Rex. E o jovem dragão tem problemas. Sua mãe morreu. O ferimento em sua asa foi fatal. Ele não pode voar e, sem ninguém para caçar por ele, certamente está fadado a morrer. O cheiro da carcaça de sua mãe tem atraído animais carniceiros. Até o momento são apenas pterossauros. Mas sabe-se lá que outras criaturas irão farejá-lo. Este dragão perdeu sua mãe em um momento delicado.
Terá que aprender a voar sozinho antes que seja tarde demais. E caso realmente consiga, será graças a um dos princípios mais formidáveis da engenharia. Isso fica mais estranho a cada minuto. Exames internos revelam um coração enorme, típico de criaturas voadoras. Estes músculos peitorais precisam de grande quantidade de sangue repleto de oxigênio. Seus ossos são perfeitamente idealizados para voar também. A estrutura interna é muito especializada, formada por tecido alveolado. Sua estrutura leve é similar à de esqueletos de pássaros. Apesar de fortes, os ossos são leves o bastante para voar. Mas você é pesado demais para estas asas. Vamos lá, qual é o segredo? Alguma boa notícia? Há algo incomum dentro da cavidade peitoral. O que é isso? A imagem não está clara. Não há tempo para especulações. Eu vou direto ao local. A tensão aumenta. Um segundo par de pulmões? Mas não há estrutura interna. Bexigas, talvez? Eles devem ter retido algo. Me passa a seringa, por favor. Obrigado. É gás. Análise, por favor. Incapaz de caçar, o jovem dragão apela para a única comida à disposição. A carne de sua mãe irá mantê-lo vivo por alguns dias. Mas se não puder voar, não poderá caçar. Seu futuro é incerto. Mas ainda que morta, sua mãe continua a ajudá-lo. Todas as criaturas possuem bactérias no intestino para ajudar a digerir os alimentos. E ao fazê-lo, liberam gás. Mas os dragões apresentam bactérias diferentes e o gás que produzem é especial. Ele é canalizado para duas câmaras de estocagem, as vesículas aéreas do dragão. Somadas ao esqueleto extremamente leve, essas vesículas fornecem a chave para voar. Mas quando se sabe como usá-las, é claro. Este jovem dragão terá que aprender depressa. O cheiro do corpo em decomposição da mãe atraiu uma das criaturas mais perigosas imagináveis. Um dragão idoso. Seus chifres quebrados e marcas desgastadas denunciam um dragão no fim de seus dias. E isso é uma má notícia para nosso jovem. Disputas contínuas pelo território significam que a maioria dos machos não chega à velhice. Mas este espécime ainda está por aí. É um sobrevivente e está faminto. O mais novo sabe que se tivesse opção, preferiria carne fresca. E desta vez, sua mãe não poderá salvá-lo. Sua única chance é voar. Muito bem. Composição do gás, predominantemente hidrogênio. Hidrogênio. 14 vezes menos denso que o ar. É inodoro, incolor. O que acontece ao se colocar hidrogênio no balão? Ele flutua, não é verdade? O jovem ruma para as árvores. O macho mais velho não pode voar. Em seu interior, o corpo do jovem dragão trabalha a todo vapor. Coração batendo, músculos impulsionando e hidrogênio sendo armazenado a um índice incrível.
Você tem um palpite sobre a capacidade cúbica de uma dessas asas totalmente aberta? Quase meio metro cúbico. São duas, ou seja, quase 1 metro cúbico repleto de hidrogênio. Que tipo de empuxo isso é capaz de nos dar? Ainda não chegamos lá, mas talvez... As vesículas aéreas do mais jovem estão agora repletas. E o mais importante, seu estômago também. O peso da carne indigesta o está forçando para baixo. Mas, na mesma hora, seu instinto fala mais alto. Ele esvazia o estômago e abre as asas. Exausto, o macho mais velho desiste da perseguição. Nosso jovem dragão estreou suas asas em um momento bem oportuno. E pela primeira vez em sua vida. Não se trata de armação. Isso aqui é real. Um lagarto voador gigante. Mas esperar que ele lance chamas é um pouco demais. Se fosse interessante, deveria levá-lo para o museu. Este era o plano. Certamente é interessante. Mas vamos ver o que mais descobrimos antes de partir. Pronto. Hora de colocar a cabeça dentro da boca do leão. Está claro que é carnívoro. Um predador extraordinário. O que tem aqui? Possui incisivos para romper a carne e molares. Dentes afiados. As arraias têm o mesmo tipo de dente para triturar conchas resistentes. Mas o que um predador dilacerador de carne quer com dentes assim? Vários anos se passaram e o nosso filhote é agora um jovem adulto. Só que sem lar. Sem território, jamais terá uma reserva regular de alimento e jamais acasalará. Mas é chegada a sua vez. No passado, desviou-se e adentrou por engano o território dos humanos dominantes. Hoje, não há erros. Trata-se de um ato atrevido. Metade dos espécimes jovens morre em disputas de território. A pelagem opaca da adolescência transformou-se em uma vibrante demonstração voltada a intimidar os machos rivais. E antes de anunciar sua presença, ele armazena um raro e valioso mineral encontrado no coração de todo o território de dragões. Ele se prepara para o combate de sua vida. E essas rochas serão a resposta. Deve haver outro volume nos nódulos linfáticos. A superfície interna da boca é impressionante. É praticamente recoberta por uma armadura. Ah, isso é algo que eu já vi. Uma válvula membranosa na parte posterior da garganta. Esta saliência é muito similar ao palato secundário encontrado na boca dos crocodilos, cuja função é impedir que a água entre no seu pulmão enquanto ele segura sua presa sob a água. Ele tem uma forma bastante peculiar e, pensando bem, acho que eu já vi fósseis assim em algum lugar. Esta é uma estrutura extremamente especializada. Será que você pode pesquisar os sites arqueológicos e museus para verificar se algo assim já apareceu em algum outro lugar? Talvez seja uma adaptação. Pode ser que não fosse utilizado para evitar o alagamento dos pulmões. Talvez fosse para prevenir que o fogo queimasse a garganta. Nossa, dito em voz alta, parece difícil de acreditar. Parece que a boca desta criatura jamais lançou fogo. Não há resíduos de comida carbonizada, nem qualquer sinal de carbonização.
É como se todas as ferramentas estivessem aqui, só que nunca foram usadas. Talvez ele jamais tenha lançado chamas. Você pode estar certa. Vamos repensar. A natureza não se limita pela nossa falta de imaginação. Pensem bem. O mundo natural está repleto de criaturas bizarras, munidas das armas mais extraordinárias, línguas que parecem lanças, cores e formas que mudam, até mesmo laçadas. Mas uma criatura que lança chamas? Acompanhem comigo. Este é o besouro bombardeiro. Veja, quando esse camarada fica com raiva, ele dispara um líquido a uma temperatura superior a 93 graus centígrados. Como ele consegue? Bombeando combustível líquido para uma câmara de reação, onde um catalisador dá a ignição. As substâncias flamejantes saem então em forma de explosão. Será que é assim com os dragões? No coração de seu território, o dragão residente, o macho alfa, lança um aviso no ar. Ele sinaliza que está apto, sadio e confiante o bastante para desperdiçar fogo precioso em uma demonstração. A mensagem é captada pelo nosso jovem desafiante. Para ter alguma chance de vencer esse duelo, é preciso estar em plena forma, pois o risco é grande. Com o território, virá não apenas uma reserva garantida de comida, mas também a única coisa que todo jovem macho necessita para deixar sua marca nas próximas gerações: fêmeas. E esta fêmea é a razão de sua presença aqui. Ela está no cio e, por não mais que um mês, irá cruzar com o macho alfa. Ele já matou por ela antes e o fará novamente. Muito bem. De volta ao princípio. O que é necessário para produzir fogo? Combustível e algo para acendê-lo, um sistema de ignição. Nós precisamos de um material combustível leve. Como gás? O que você disse mesmo que havia nisto aqui? Hidrogênio e metano? Como eu pude ser tão estúpido? Preciso de um isqueiro. Aqui temos hidrogênio e metano, ambos gases combustíveis mais leves que o ar. Estes sacos têm dupla função: sustentação e reserva de combustível. A evolução a baixo custo. Até aqui, tudo bem. Mas como ele os acende? Posso ter uma amostra, por favor? O macho alfa é um experiente veterano de guerra. Sem nada a provar, ele perdeu as cores vivas que o definem como um jovem desafiante. A experiência fala mais alto. O macho alfa pega nosso jovem com o primeiro golpe. O jovem dragão instintivamente busca abrigo. As nuvens úmidas e frias ainda aliviarão a dor. Mas o macho alfa também tem problemas. Estes combates são duelos calculados. O hidrogênio em seus tanques de combustível também permite que ele voe. Cada chama lançada reduz sua mobilidade. O desafiante aparece para aceitar sua derrota. Ele ruma para os limites do território. Ao que parece, suas esperanças se resumem a escapar vivo. O macho alfa avança. Ele prefere acabar com ele imediatamente,
mas equivocou-se sobre seu jovem oponente. O mais jovem é mais rápido, mais ágil e, principalmente, tem carga útil completa para queimar. Não daria para saber? Aquela sedimentação nos molares da criatura é rocha, com basicamente traços acentuados de platina, que não só é um metal precioso, mas também um catalisador. Tal qual o nosso velho amigo, o besouro bombardeiro, o combustível precisa de um sistema de ignição. E a platina, quando combinada com o oxigênio e o hidrogênio, entra em combustão. Ah! Ela produz fogo! Ah! Nosso jovem competidor triunfou. A fêmea se prepara para aceitar seu novo dragão supremo. Acostumado a lutar contra as expectativas, ele finalmente conseguiu. Minha teoria, afinal, estava certa. E você é a prova. Você pode voar, consegue lançar fogo. Há 65 milhões de anos, um de seus ancestrais matou o meu T-Rex. Mas como seus ancestrais sobreviveram e os dinossauros não? A evolução natural do nosso planeta atesta que isso seria impossível. Há 65 milhões de anos, no auge do sucesso do nosso dragão, um desfecho se abate sobre o período Cretáceo. Um meteorito do tamanho do Monte Everest colidiu com a Terra. Conhecido como evento KT, ele dizimou quase toda a vida sobre a Terra. Mas, de alguma forma, sua espécie sobreviveu. Como? Se o meteorito KT extinguiu os dinossauros, como pôde uma espécie grande como a sua sobreviver? Pensem bem. Que outras criaturas de grande porte sobreviveram ao KT? Tubarões, diversas famílias de raias, tartarugas e selacantos, entre outros. O que eles têm em comum? São vida marinha. Ah, e os crocodilos também. Crocodilos. Eles também possuem palato secundário. Narinas elevadas, sugerindo uma criatura capaz de segurar sua presa com a mandíbula e respirar, ainda que totalmente submerso. Mas esta criatura não nada, voa. Possui asas e garras, mas não pés palmados, o que sugere que o palato deve ser uma relíquia evolucionária. Em algum lugar de um passado longínquo, um ancestral desta criatura viveu na água. Ele escapou da extinção a nado. De fato, a água serviu de rota de fuga para os dragões durante um dos eventos mais fatais da evolução da Terra. Mas não o dragão pré-histórico. O dragão terrestre foi realmente extinto. E não foi só ele. A família do dragão tinha mais um braço. Na ocasião da catástrofe KT, o dragão pré-histórico não estava só. Ele tinha um primo, o dragão marinho. Ambas as espécies descenderam de um ancestral em comum, mas seguiram caminhos evolucionários bem diferentes. O dragão marinho habitava o mar, e a vida marinha foi menos afetada pelo evento KT. Com a evolução, suas vesículas aéreas se transformaram em bexigas natatórias. As amplas asas reduziram e se tornaram nadadeiras, e a poderosa cauda orientadores. Os dragões marinhos prosperaram. A serpente do mar.
na verdade, seriam as lendas sobre dragões marinhos? Dá só uma olhada aqui. O palato secundário reapareceu durante uma escavação. Este pode ser o elo que estava faltando. A que tipo de ambiente nos referimos? Floresta. Que tipo de floresta? Um bambuzal. Eu sabia que já tinha visto esse palato. Foi naquela escavação na China. Pensei que poderia pertencer a uma família de crocodilianos extinta. E no final é bem mais empolgante. Portanto, o dragão das águas retornou à Terra e evoluiu em uma nova espécie. E ao menos uma na Ásia. Um habitante da floresta. Como teria sido? Na mitologia chinesa, os dragões têm pouca estatura. São alongados e esguios. O tipo de corpo que se esperaria de um animal recém-adaptado da água. Seria mesmo adequado para viver numa floresta? China, 50 mil anos atrás. Os dragões que regressaram à Terra descobriram que o mundo pré-histórico mudara. A era dos dinossauros acabara e uma nova ordem de animais havia surgido para preencher seu vazio: os mamíferos. E eles seriam uma excelente fonte de comida para os dragões. O problema era como pegá-los. A impressionante camuflagem e os movimentos silenciosos tornaram o dragão quase invisível em um bambuzal. As asas neste dragão são muito pequenas para voar, mas as vesículas aéreas fornecem um empuxo suave, permitindo-lhe planar silenciosamente pelo chão da floresta. As marcas em sua pele disfarçam sua silhueta na luz salpicada da floresta. Na verdade, esta imensa relíquia da era dos dinossauros precisou desenvolver truques novos. Caçar mamíferos num ambiente compacto requer grande astúcia. Pequenos, rápidos e ágeis, os mamíferos dispõem de audição e faro apurados. Quando alertados, desaparecem em instantes. Colocando-se no vento contrário em relação à sua presa, ela aguarda e ouve atentamente. Mas ainda não está totalmente pronta a atacar. Não antes de revelar uma arma especial que lhe dará vantagem sobre a presa desconfiada. O dragão da floresta desenvolveu um incrível comportamento estratégico: mimetismo. Controlando o fluxo de gases de suas vesículas aéreas, ela é capaz de manipular sua voz e atrair sua presa. Mas a caçada é atrapalhada. Há um intruso em seu território. Uma criatura que se interporá entre o dragão e sua presa pela última vez. O que a aborrece não é só a invasão do território ou a perda da refeição. Este animal representa uma nova e real ameaça à sua própria sobrevivência. Pairar é o máximo que suas asas pouco desenvolvidas permitem. Mas segue o cheiro e está determinada a ir até o fim. Menores e muito mais ágeis na vegetação rasteira da floresta, os novos predadores de mamíferos se mostram habilidosos caçadores.
Se nada for feito, os predadores acabarão com sua comida, deixando-a faminta. Mas ela não permitirá. Esta fêmea está prestes a atacar. Ela se aproxima sem ser vista, mas é ouvida. O som não é um aviso para partir, mas um convite à aproximação. O tigre pressente uma refeição. Mas ele é um caçador cauteloso. Ela então tenta uma sutil mudança no tom. A presa parece perturbada. Ferida, talvez. O tigre caiu direitinho. Um rival a menos. Uma refeição a mais. A caça é levada para uma clareira. O dragão da floresta adaptou sua arma ancestral em um apetrecho culinário. A carne cozida facilita a digestão. Mas as chamas atraem um outro mamífero. Uma espécie que representará uma ameaça ainda maior. Eu vim até aqui para desvendar uma armação e de repente uma família inteira de répteis vem à vida. Mas que família! De todos os gigantes pré-históricos, apenas os seus sobreviveram à catástrofe KT. E eles não eram os únicos dragões. Ao que parece, havia também um dragão asiático que habita florestas. E um dragão marinho, tal qual reza a lenda. Haveria outros? Eu preciso de mais tempo. O helicóptero já vai chegar e logo estaremos de volta à Inglaterra. E uma vez isto no museu, não terei mais chance de vê-lo. Até lá, continuaremos examinando. Você tem que ver isto. Acabo de notar essas fraturas, está vendo? O que seriam costelas arrancadas? Não, a caixa torácica está intacta. Mas são fragmentos ósseos, não? O que será? Isso explica as proporções estranhas. É claro! Ele tem 4 pernas E 2 asas. 6 membros. Nunca existiu um vertebrado com 6 membros. É verdade. Todos os vertebrados terrestres do planeta têm 4 membros. Patas dianteiras, patas traseiras, braços e pernas. E os voadores também. Patas e asas. Todos quadrúpedes. Mas não este dragão. Ele tem 6. Ele não pode ser irreal. Não agora. Se essas pernas existiram mesmo, o DNA vai mostrar. Nossa. Trata-se de uma mutação estranha. Esta criatura sofreu uma adaptação genética incomum no reino animal. Fácil de imaginar, não? No gene responsável por gerar os membros. E a mitologia confirma.
Os chineses, os astecas e os polinésios produziram imagens de criaturas com a mesma adaptação. Répteis gigantes com 6 membros. Havia muitas indicações. Como eu não percebi? Estes desenhos não eram pura imaginação. Eram registros. Esses povos primitivos estavam dizendo algo que fugia a nós. E se estas imagens estão corretas, então há mais indícios de que existiram outros tipos de dragões habitando todas as regiões do planeta. Muito bem. Há indícios sobre o dragão marinho da lenda da serpente do mar. O dragão da floresta que habitou a Ásia. O dragão chinês que adorna milhares de vasos. E você? Vamos chamá-lo de dragão da montanha. Por acaso você deixou sua marca no folclore europeu? Romênia. Iconografia dragão. Aqui está. Gravado em vitrais. Os nativos o chamam de o demônio das montanhas. E a lenda é bastante fiel ao tipo, aterrorizando o povo da região, perseguindo o gado, cuspindo fogo. Uma batalha monumental até a morte. Esta é uma fotografia sua no século XV? Então os fazendeiros lhe deram um nome. O demônio das montanhas. E que tipo de demônio era? Nós vamos até o fim. Eles removerão o corpo a qualquer minuto e eu não posso impedir. Uma última análise. Será que deixamos passar alguma coisa? O que é aquilo no coração? É alguma coisa incrustada no átrio direito. Não é material orgânico. Isso pode ser importante. Um indício claro e definitivo de que dragões e humanos travaram uma guerra. Os dragões sobreviveram durante a era dos mamíferos. Mas essa sobrevivência foi precária. O fogo foi o trunfo que lhes garantiu um passo à frente na competição. Porém, com o tempo, um novo mamífero surgiu. Pequeno, vulnerável, mas extremamente inteligente. Fisicamente, o homem não era páreo para o dragão, mas reconheceu as possibilidades do fogo. Com o fogo, a espécie humana pôde queimar florestas para plantar, moldar o metal em armas terríveis. Num piscar de olhos evolutivo, a raça humana levou o mais terrível predador da história natural do nosso planeta à beira da extinção. Eles haviam virado a arma mais potente dos dragões contra eles.
As histórias sobre essas batalhas épicas ficaram registradas no folclore do mundo todo e culminaram aqui na Romênia. Uma história sombria atravessou gerações. A lenda de um dragão no alto de uma montanha e cavaleiros que haviam desaparecido na névoa para reaparecerem somente agora. Humanos e dragões, inimigos mortais. Se esses cavaleiros procuravam por um dragão, parece que o encontraram. Isso não é lesão causada pelo gelo, é carbonização. Estes homens, sem dúvida, foram queimados vivos por um dragão, mas não o nosso. Nosso dragão jamais cuspiu fogo. Nós ainda não terminamos. Sim, acabamos. Olha. Carbono. Encontrei ele nos corpos lá fora. Esses corpos foram chamuscados. Eles têm razão, é claro. Trata-se da descoberta do século e não podemos pôr tudo a perder. Mas as montanhas estão me chamando. O que aqueles homens encontraram lá em cima? Estão à nossa espera. Esse setor aqui. Será que eu me enganei? Isso é um sistema reprodutor. Estas são as trompas, não são? Ovários pequenos. É uma fêmea. Mas não tem sinal de atividade folicular. O trato reprodutivo é imaturo. Então é uma jovem. É um bebê. Agora tudo faz sentido. A criatura na sala de autópsia era um bebê. A caverna não era apenas a cena de um crime aleatório. Era um ninho. O mito local está começando a soar como um relato verbal fidedigno de um fato real. Os cavaleiros não foram mortos pelo nosso dragão, e sim por um adulto, talvez defendendo a sua cria. E o corpo do dragão poderá nos mostrar sobre sua fisiologia. Mas um ninho poderá nos revelar muito mais. Como eles viviam. Eu acredito que subindo a montanha, poderemos encontrar indícios de uma família de dragões. Tanner está prestes a desvendar uma tragédia medieval. Estamos no século XV e o dragão da montanha está sob ameaça. Cárpatos, 1475 d.C. Os ancestrais distantes desta fêmea de dragão da montanha se alimentavam de animais selvagens que vagavam pela vastidão dos antigos prados. Mas as hordas foram domesticadas pelo homem. Deixaram de servir de caça para os dragões e se tornaram criação. Assim, os dragões que se fartavam deles nas planícies foram forçados a migrar para regiões distantes da Europa, onde as presas selvagens eram escassas. No momento, ela está caçando a mais rara das criaturas sobre a Terra, mas não para comer. Ela está procurando um parceiro para acasalar. Ela espalha seu odor por todo o seu território. Ventos fortes carregam os feromônios para o sul. As fêmeas de dragão acasalam uma vez a cada 7 anos.
Mas até o momento, esta fêmea madura ainda não viu um dragão macho. Ainda assim, todos os anos, ao entrar no cio, ela instintivamente faz os rituais de atração. Seu cio está quase terminando e a oportunidade irá se fechar por mais um ano. A neve derretida revelou características incomuns da rocha. Aos olhos de um leigo, isso poderia ser talvez o resultado de um estranho processo geológico. Mas para mim, com o fogo em mente, aquelas rochas pareciam chamuscadas. Não, olha, não se preocupa em recolher amostras. Eu preciso que você siga essa linha e procure mais marcas de queimado. Mas anda com cuidado, tem fissuras escondidas debaixo do gelo. Muito bem, aproximadamente 2 horas ao sul do ponto de descida, fumando a cena da morte. Pode dar referência pelo GPS? Claro! Indício de descoloração da rocha. Aparentemente foi submetida a uma chama de calor intenso. A rocha foi literalmente marcada. Estas rochas foram queimadas até derreter em linhas simétricas. As dimensões são assustadoras. Raios não poderiam ter feito isso. Incêndio na floresta? Pouco provável. Estamos no meio da subida da montanha sobre uma geleira. O esconderijo fica por aqui. Teria havido luta? A fêmea voltou para seu esconderijo, uma rede de cavernas em meio ao denso gelo glacial. Apesar da baixa temperatura externa, aqui dentro é relativamente quente. As paredes espessas retêm o calor, como num iglu. E o dragão da montanha tem uma outra linha de defesa contra o frio. Ele herdou uma proteína no sangue de seu ancestral marinho que impede o congelamento dos tecidos. E que provou ser fundamental para a espécie ao serem forçados a ir para habitats tão inóspitos. O outono logo virá, e seu metabolismo irá desacelerar, preparando-se para a hibernação durante o rigoroso inverno. É isso. Mas por que escolher um ambiente tão distante e inóspito para viver? Vamos lá. A polícia fez o trabalho dela, agora é a nossa vez. Faça o mapeamento ultrassônico e recolha amostras digitais de todas as superfícies. Temos que estabelecer uma boa versão de como esse lugar era 600 anos atrás. Tudo bem. Se encarrega de escavar o chão e as paredes. Toda a prova extra que tenha passado despercebida vai servir de indício sobre a criatura. Pode deixar. Então foi aqui que te encontraram. Escaneando o setor 1. Pronto. O scanner a laser ajudará a mapear o local. Assim poderemos registrar fielmente a posição de tudo que encontramos. Algum resultado do mapeamento? Eu já estabeleci quase todas as coordenadas, mas trata-se de um labirinto, então é difícil prever o que há atrás dessas paredes. Movimento glacial. Ajuste as ondas do scanner no mínimo. Não sabemos o quanto instável é esse lugar. Ecografia. Pequenas cargas explosivas enviam ondas de choque ao gelo. Os ecos vão nos dizer o que há atrás delas.
O que é isso? Não sei ao certo. Eu sei o que são. Fezes de dragão. Parece material orgânico. Está muito bem preservado. Bom trabalho. É isso aí, pode embalar. Desculpa. Sinais de lascas de ossos. Olha só, isso se parece com caroço de frutas. Caroço de tâmara? Não existiam muitas tamareiras nos Cárpatos há 600 anos. Ela pode ter se desviado, mas é mais provável que sejam fezes de algum outro. Portanto, a próxima questão. Por que viajar uma distância enorme atravessando continentes e climas? O que será que poderia tê-la atraído para este lugar? Seja o que for que produziu isso, fez sua última refeição num lugar muito mais quente. E bem longe daqui. Algo despertou a curiosidade da fêmea. É um som que jamais ouvira antes, embora lhe soasse meio familiar. Ela é levada a investigar. Contrariando as expectativas, um dragão da montanha farejou o cheiro da nossa fêmea. Trata-se de um dragão nômade das montanhas Atlas do norte da África. Sua busca por uma parceira o fez cruzar a Europa setentrional até os Cárpatos. Agora ele a encontrou. O instinto fala mais alto. E eles fazem o que sua espécie vem fazendo há milhares de anos. É um ritual de cortejo que é tão perigoso quanto espetacular. Eles juntam as garras no alto da montanha e se lançam numa incrível queda livre. É a mais alta prova de confiança. As marcas na montanha servem como testemunho mudo do fantástico e bem-sucedido acasalamento dos dragões. Assim, a espécie à beira da extinção encontra esperança na nova geração. É um ninho. A julgar pelo tamanho e pelo formato dos fragmentos calcificados e a curvatura, eu acho que é seguro afirmar que o ovo tinha um tamanho considerável. E a julgar pela quantidade limitada de fragmentos, eu posso afirmar que só um ovo foi incubado em qualquer um. Ah, meu Deus. Dois ovos numa ninhada, mas só um vingou.
Os crocodilos enterram seus ovos em um composto ativo para mantê-los aquecidos. Os dragões possuem um método muito mais direto. A casca dos ovos tem propriedades resistentes ao calor, capaz de suportar temperaturas intensas. Na verdade, sem este aquecimento intenso, o bebê dragão morreria de frio lá dentro. As rochas protegem os ovos do vento direto, mas elas também retêm o calor e o liberam gradualmente por um longo período, mantendo a temperatura estável dentro do ninho. Se ela for se tornar mãe, um controle de temperatura constante e cuidadoso é essencial durante o longo período de incubação. Seu parceiro retorna da caçada. Novamente sem sucesso. Depois do acasalamento, a fêmea de dragão se torna agressiva, extremamente defensiva quando qualquer criatura se aproxima do ninho, mesmo o pai. Para acalmá-la e compensar pela falta de comida, ele trouxe um presente. Outra pedra para o ninho. Ela então permite a entrada do macho na caverna. Agora é a vez dela caçar. Agora, o macho é o responsável pelo ninho. Sensores especiais em sua língua permitem que ele verifique a temperatura. Se os ovos ficarem a menos de 15 graus, os bebês morrerão. Ainda assim, ele deixa a temperatura cair quase deliberadamente. Este método aparentemente é insano. Mas, tal qual os crocodilos, a temperatura no ninho determina o sexo dos filhotes. Temperaturas mais baixas estimulam o desenvolvimento de fêmeas. Machos, mesmo sendo filhos, iriam competir com ele pelo território, alimento e acasalamento. As fêmeas são mais convenientes a ele. Em tempos normais, esta estratégia egoísta soa dura. Mas para uma espécie ameaçada de extinção, a falta de equilíbrio entre os sexos pode ser fatal. Se algo acontecer a ele, este pequeno grupo se acaba. A fêmea retorna de mãos vazias de mais uma caçada. O macho não está em seu posto. Algo está errado. O macho deixou a incubação esfriar perigosamente. Já é tarde demais para um dos filhotes, mas um poderá sobreviver. O macho percebe o problema e foge. A caverna continua a revelar segredos em profusão extraordinária. Ossos de uma ovelha domesticada.
Você estava se alimentando do gado local. Garota boba, você estava jogando com a sorte. A fêmea saiu em busca de gado para se alimentar. Ela tem suas razões. Esta é sua filha. E sua sobrevivência se sobrepõe a tudo no momento. Mas ao roubar dos fazendeiros, ela se arrisca provocando os nativos e coloca sua filha em perigo. Sem saber do preço de sua cabeça, a fêmea de dragão continua a equipar sua filha para o futuro. Ela está transmitindo os segredos do fogo. Estas marcas podiam ter sido feitas ontem. Ela estava perseguindo algo nas rochas. Precisaremos de testes, mas eu suponho que encontraremos platina. Este ninho não foi construído aqui por causa da vista. Já tenho os resultados. Isso, olha só. Uma câmera por aqui. Mais uma segunda câmera aqui atrás de nós. E uma terceira câmera logo ali. 3 câmeras. Só há tempo de entrar em uma. O que quer fazer? Eu não tenho ideia. Espere um minuto. O que é isso? Tem alguma coisa na rocha. Espera aí. Fica aqui. Fica parado aqui. Coloque o seu braço. Este braço. Fica parado. Não mexe. Imóvel. Não, abaixa o braço. Seja o que for que tenha produzido essas marcas de fogo, veio de trás desta parede. Instale o equipamento. Vamos entrar aqui. Este veículo guiado por controle remoto é uma das mais recentes aquisições em equipamentos de um paleontólogo. Uma pequena câmera pode atravessar buracos bem pequenos e enviar imagens.
Temos que entrar lá. Depois de alimentadas, mãe e filha se banham no calor do sol. Suas asas absorvem calor como painéis solares. Num raro momento de intimidade, elas ficam deitadas juntas, compartilhando o calor corporal. A mãe logo terá que ir caçar, deixando a filha desprotegida. Os cavaleiros não estavam sozinhos no mortuário. Este lugar mais parece uma zona de guerra. A dúvida é se o que os matou continua aqui. Com o calor terminando, a fêmea está desesperada para que ela e a filha se fartem antes de hibernarem. E em seu desespero, ela acabou por dizimar o gado das propriedades locais. Tem mais 2 corpos aqui. Não tem vestígios de queimaduras superficiais. Sinto que eu estou bem perto. Onde está você? Tem uma outra passagem. Eu vou atravessar. Certa vez, homem e dragão conviveram lado a lado. Os dragões eram respeitados, até mesmo adorados. Agora são perseguidos como vermes. O homem forçou os dragões para os habitats distantes. E agora, nem aqui estão seguros. Incapaz de cuspir fogo, este jovem imaturo está vulnerável. Mas seus assassinos foram criados ouvindo sobre sua terrível arma. Desconfiados do demônio cuspidor de fogo, eles são cuidadosos. Mas acabam percebendo que este espécime não é ameaçador. A mãe volta. Tarde demais. Mas seu sofrimento terá que esperar. Ela sente o cheiro, assustador, embora familiar. Como um último insulto, o assassino veste o sangue de sua filha como troféu.
Estes guerreiros podem ter sobrevivido a muitas batalhas, mas nada que os preparasse para a fúria. Estão prestes a enfrentar um furacão. Tal qual os mamíferos superiores, os dragões investem muitos anos criando seus filhotes. E assim como eles, também sentem a perda. Mas o trauma da morte de sua filha levou a fêmea de dragão ao cio. Embora ainda de luto, seu corpo sabe que para sobreviver é preciso acasalar novamente. Ela então retoma o processo para atrair um macho para seu território. Ela põe à amostra as armaduras dos assassinos da filha. Os dragões têm atração natural por objetos que refletem. A distância é grande, mas talvez um relume capte sua atenção. Provavelmente ele já tenha morrido, pois já não há mais esconderijos. Com o avanço do inverno, a hibernação chama. Ela sobreviverá ao frio com suas poucas reservas de gordura. Sua temperatura corporal cai dramaticamente e ela entra em animação suspensa. Todas as suas funções normais passam a operar em estado de emergência e suas reservas de hidrogênio caem perto de zero. Neste estado, ela fica tão vulnerável quanto a filha. Cadê você? Um outro copo! Uma lança. Um corpo. Alguma coisa esmagou ele. Ah! Achei uma asa! É enorme! Ah! A fêmea foi acordada de seu torpor. Mais homens escalaram até seu esconderijo. Desta vez estavam mais preparados. Mercenários pagos pelos fazendeiros locais para o acerto final.
comida, ela não pode produzir hidrogênio. E sem o precioso gás, ela não pode voar nem cuspir fogo. Com o passar dos anos, o gelo e a neve selaram a caverna, congelando a batalha sangrenta no tempo. O dragão passou da realidade para a mitologia, e assim teria permanecido, caso estes dois dragões não nos revelassem seus segredos. Deixei o museu com a minha reputação despedaçada. Agora retorno com uma versão que vai pôr fim às demais. E com provas que vão reescrever a história natural. As criaturas da lenda eram reais. No entanto, as lendas fornecem uma visão distorcida da realidade. Coloquei meus colegas a par da fantástica família que fora desenterrada. Um grupo de animais que conviveu com os dinossauros. Que escapou à aniquilação vivendo sob a água. Que ressurgiu ao redor do mundo tomando florestas e ganhando montanhas. Mas tenho certeza que não estavam ouvindo. Queriam primeiro ver as provas. E quem poderia culpá-los? Por aqui. Por favor, coloquem os óculos. A história da vida em nosso planeta foi reescrita pela reunião de uma mãe e uma filha. E é isto que temos aqui. A última de uma linha lendária. Mito tornado realidade. O mito sobre um ladrão de ovelhas. A realidade de uma mãe lutando para alimentar sua cria. O mito de uma terrível fera. A realidade da sobrevivência a todo custo. O mito dos cavaleiros que escalaram uma montanha para dizimar um dragão. A realidade. Perseguição e extinção. Agora todos os mitos sobre dragões do mundo inteiro encerram a mesma questão. Seriam reais também?
E a dúvida principal: seriam estes, de fato, os últimos dragões? Um ano depois. Ah, professor Tanner. Sabia que encontraria. Ah, obrigado. Essas foram tiradas há 2 meses. Versão brasileira, DPN Santos.